pra gente tocar no assunto. Esse é o Pod Só Delas, feito para a gente tocar no assunto. Você sabia que mais de 70% das brasileiras nunca fizeram reposição hormonal? Estudos da Menopause Journal mostraram que 8,8% das brasileiras que estão ainda fazendo uso contínuo de hormônio hoje. E já se descobriu que a utilização dos hormônios ajudam a evitar osteoporose a quase metade das chances de ter. 41% também há menos de chance das mulheres desenvolverem hipertensão. Hoje, nós trazemos aqui no Pode Só Delas a doutora Juliana Rossinoli, minha ginecologista, que vai falar para gente sobre os hormônios, a reposição hormonal. Seja muito bem-vinda, doutora Juliana. Obrigada pelo convite. Tantas vezes a gente programou de vir, não Nossa, conseguiu, já mas tem agora chorado muito, estamos né? aqui para a gente poder falar sobre esse assunto, né? Que é sempre tão polêmico, né? Hormônio é um assunto assim que de 20 anos para cá eu falo que muita coisa mudou e a gente tem muito que desmistificar sobre esse tema, né? Que é super importante para as mulheres aí. A gente sabe hoje que a população vem envelhecendo e que as mulheres, apesar da idade, estão cada vez mais jovens e precisam muito, né, dos hormônios para ter qualidade de vida. Verdade. Exatamente. Eu tenho conversado muito e recebido algumas perguntas relevantes a respeito, né, da reposição hormonal, mas principalmente climatério e menopausa. Por quê? Antigamente não tinha disso. Juliana, como que as pessoas faziam antigamente? Era um Pensa. sofrimento É. intenso, um Muito. sofrimento muito grande, porque É. não tinha, realmente a gente não tinha hormônio suficiente, hormônios bons, né, para poder fornecer para as mulheres. Então, assim, há 20 anos atrás foi um trabalho enorme feito com mulheres nos Estados Unidos e que eram hormônios ruins, feitos de hormônios que vinham de égua. Então, o Olha organismo só. humano não reconhecia como próprio e realmente começou a dar muito problema, porque tanto o tipo de estrogênio quanto o tipo de progesterona eram muito ruins e as mulheres começou a dar muito problema de saúde, câncer realmente. Uhum. Só que de lá para cá teve uma parte desse trabalho científico que foi feita já com o hormônio bioidêntico, né, que a gente tem hoje aí, Uhum. de passar na pele. E há um mês atrás a gente já viu essa comprovação de que ele, inclusive, o estrogênio sendo usado de passar na pele, ele protege contra o câncer de mama. Então você pensa que notícia um trabalho que foi maravilhosa. feito há 20 anos Estudo. atrás com os hormônios por via oral, mostrando que a via oral era péssima e que estava causando câncer de mama, principalmente porque foi feito com mulheres que já estavam sem o hormônio há mais de 10 anos, foi feito com mulheres mais velhas, que já tinham passado do que a gente chama de janela de oportunidade, que é logo que ela entra em menopausa ou no climatério. Hoje a gente sabe que começar a reposição hormonal antes de entrar em menopausa, às vezes, é importante, porque aí o organismo ainda vai estar produzindo o hormônio, os receptores hormonais ainda não vão estar fechados, então ele vai receber aquele hormônio de uma forma adequada e vai poder manter ali durante. Nem tem mais prazo para parar. E aí, daquela época para cá, o próprio estudo que mostrou que dava câncer de mama, ele mostrou que por outra via o hormônio era super importante e Não é à protege. toa que a gente Olha trouxe só. você Olha só. aqui. Muita Ah, coisa E hoje, conta né? pra gente quais são os benefícios e os riscos de se utilizar o hormônio. Então, o benefício, igual você falou, o principal é para osteoporose, prevenção de osteoporose, ajuda, né, a melhorar essa massa óssea para que você não tenha. E hoje a gente sabe, doenças cardiovasculares também ajuda, né, no controle. Por quê? Porque o estrogênio ele é protetor para os nossos vasos. Então, a gente sabe que a gente usar o estrogênio vai ajudar as mulheres que têm tendência a ter doenças cardiovasculares a que tenham menos doenças dessa área, né? Então, assim, sem encontrar a parte geniturinária, que, né, é outra queixa extremamente frequente, que eu estava até comentando aqui antes com a Sabrina, que a gente sabe hoje que não é simplesmente que tem que ter uma vagina boa e trófica para ter relação. Não, mas a gente sabe hoje que muitas mulheres perdem urina
e acha que isso é normal, e tratar com o hormônio vai ajudar com que ela não tenha essa perda de urina aos esforços, com que ela tenha uma vagina mais trófica, para que ela não tenha infecção de repetição também. Então, não é só isso, é o osso, é a parte cerebral também, já tem trabalhos mostrando, né, que ajuda a não ter as demências também. Então, a parte cerebral, a parte óssea, cardiometabólica, né, a função geniturinária em si, e tudo, né? Pele do corpo inteiro também. A gente sabe que as mulheres, né, se cuidam muito, e a mulher sem hormônio é totalmente diferente, né, de uma mulher com hormônio, né? E essa idade que a gente começa a perceber os sintomas, tá cada vez mais Mais jovens, precoce, né? mais jovem. A precoces, gente já tem trabalhos mostrando que as mulheres hoje, de 44 anos para baixo, 1 em cada 10 mulheres já vão entrar em menopausa. E a gente não tinha isso, né? A gente sabe que o estresse Olha, modificou isso muito, tanto que a média das brasileiras antes era de 50, 51 anos, hoje é 48 anos, a média das brasileiras de entrar em menopausa. sim. Então, se você pensar que o climatério vem geralmente 10 anos antes, com Antes, 38 já é. tá começando a Começou. sentir. Daqui a pouco Então, chega às aos vezes, 30. com 38, e os primeiros sintomas são realmente os sintomas emocionais. Sim. Aí com 38 tá querendo matar alguém, não sabe nem o que está acontecendo, e às vezes é o climatério, e não se atenta para aquilo. Muitos médicos mesmo não se atentam, né? A mulher tá com Exatamente. 30 e pouco, 38, 39 anos, Nem imagina que vai ser. Vai nem ter, imagina vai que ter- já tá entrando em climatério, Pois é. né? Associa muito a pré-menstrual, ao período Pré-menstrual, pré-menstrual, né? E o climatério é como se você tivesse uma TPM Constante. né? Eu sei assim que eu vou falar porque eu tive que fazer até um vídeo no Instagram para falar, né? Porque hoje eu tô com 48 anos, mas eu devo estar já aí há uns 4, 5 anos com um problema de que eu já tava de insônia, de dormir mal, não era insônia, mas era dormir mal. E já depois que eu percebi que já era, depois, ultimamente, eu tava esquecida, muito esquecida. Calor eu não tive, mas eu sempre fui uma pessoa muito positiva. Lembra que eu cheguei até a falar com você lá no consultório? Eu sempre fui muito positiva, mas eu tava assim, tudo tava me deixando emocionalmente muito abalada, eu tava numa ansiedade, eu não tava legal, e não era eu. E aí já tem o quê? 2 meses que a gente já tá fazendo, que eu tô fazendo reposição hormonal com você, e foi gritante a minha mudança, mas foi gritante. A minha pele mudou, minha pele, eu tava com muita espinha, a minha pele mudou, eu tô mais disposta, eu tô, parece que eu tô Voltou na sua paz, alegria, eu né? voltou minha alegria, eu tô na Tem paz, muita assim, mulher que eu pouca falo, você tá coisa que tá me murcha, né? deixando. Pois é. Tá murchinha, né? A gente não se reconhece Não, mais, né? é. É verdade. Você fala, o assim. que tá acontecendo Certeza, comigo, é. né? Quem é essa? Você fala assim, ué, mas Verdade. peraí, tá acontecendo alguma coisa, E né? assim, eu tenho muita consciência de mim, até por ser terapeuta, eu tenho consciência de quando eu tô demais e tudo. E ali mudou muito, porque depois que eu comecei a fazer essa reposição, eu percebi o quanto eu melhorei de humor, calma. Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, não vou negar, mas eu estou muito mais calma. Vou falar, não estou zen completamente, mas eu estou. E sim, isso mudou minha vida, e por isso que eu falei da importância da gente trazer você aqui, porque como mudou minha vida, eu quero que mude de todas as todo mulheres. Eu mundo. quero que todas as mulheres fiquem bem, né? É. Porque é importante a gente levar esse assunto, porque muitas têm medo, vamos falar aí, de trazer da causa do câncer, né? Conta pra gente aí sobre esse risco. Na verdade, assim, a gente hoje tem, inclusive, testes genéticos que a gente pode fazer com algumas mulheres, tanto as que têm, né, o risco, às vezes um histórico familiar, que é o que mais tem, as mulheres ficam, né, amedrontadas, tá? Eu tenho uma mãe que teve um câncer de mama, eu tenho uma tia, irmã e tudo, e hoje eu tenho pacientes que têm vários casos na família, fizeram um teste genético, às vezes eu encaminho para o mastologista ou para o geneticista para fazer, ou às vezes eu mesmo peço o teste genético, e a gente tem algumas formas da gente saber se esse câncer, né, da familiar dela é realmente genético ou não, e a tendência que ela tem. Então, assim, se ela realmente, o câncer da família dela foi ocasional, não tem a ver com a genética, e a gente sabe que ela tem uma vida saudável, que isso é super importante também, faz o teste genético, o teste vem negativo para os tipos, né, que seriam genéticos, então ela pode fazer a reposição principalmente pela via não oral. Tá? A gente sabe que o estrogênio por via oral hoje,
ele vai se transformar no organismo em estrona, que é um tipo de estrogênio que não é bom realmente para a mama. Então, por isso que a gente evita ao máximo. Ah, não pode ser usado? Sim, pode ser usado, mas com muita cautela. E a gente tem tanto tipo de hormônio que a gente pode usar que não seja por via oral, tanto estrogênio, né? Hoje a gente tem estrogênio em spray, estrogênio em gel, né? A gente pode usar vaginal. Então, assim, não precisa só usar a via oral igual era antigamente, né? Uhum. Até porque a via oral você tem uma dose igual para todo mundo. E eu falo que ninguém é igual. Você não É. pode simplesmente dar um hormônio igual para todo mundo, né? E você não pode dar 2 comprimidos da via oral. Já a via transdérmica de passar, você pode tatear a dose para cada pessoa, uma dose diferente, né? Então, assim, a gente tem formas de ajudar essas mulheres e a maioria dos mastologistas hoje também já ajudam a gente nessa parte, né? Já Eu indicam, falo né? que se você vai no mastologista e ele fala para você assim, eu sou contra hormônio, é porque não está estudando, né, gente? Porque, peraí, tem casos e casos, né? Tirando o câncer de mama aí, tem outra contraindicação absoluta? Tem algumas doenças que são contraindicações, né? O lúpus, até a trombose, que era, né, contraindicação absoluta, hoje tem alguns tipos de hormônio que a gente já pode usar em mulheres que tiveram trombose. Só vai Então, melhorando, né? Só vai vai melhorando. só melhorando, né? Porfiria, que é uma doença também do sangue, mas assim, a contraindicação realmente é câncer, né? Câncer de mama, câncer de endométrio, tá? Então, assim, que é o que as pessoas mais têm medo, né? Maravilha. E quando essa transformação começa a acontecer, né, traz todos esses benefícios aí, é, a mulher começa a querer se dar alta, acha que não vou usar mais isso, O tempo todo. porque acha que porque tá Já usando melhorou remédio, tanto, né? Eu Por que eu vou melhorei, Já parei. melhorou tanto pra quê? Nossa, mas direto no consultório. Ela fala assim: ah, mas você passou pra mim 6 meses, aí eu melhorei. Eu parei. Eu falei, mas parou por quê? Uma ótima pergunta. E quanto Não. tempo que seria uma reposição hormonal? Na verdade, hoje eu brinco que a gente pode usar até a missa de 7º dia. Porque não tem mais esse prazo, né? Não. Enquanto houver benefício, a gente pode fazer a reposição hormonal na mulher. Claro que sempre acompanhando, usando o hormônio na menor dose possível, que traga o benefício que a gente quer, né? Hoje mesmo, né, a manhã inteira eu atendi pacientes em reposição hormonal e que eu expliquei que a gente tem uma dosagem para cada uma, mas a gente também não adianta usar uma dosagem muito baixa, que não vai trazer o benefício que a gente quer. Né? Então, assim, a gente tem os trabalhos para isso. Então, a gente tem uma dosagem que, mas no sangue é ruim para ver o hormônio? Sim, nem sempre a gente vai conseguir essa dosagem precisa no sangue. Mas a gente tem os trabalhos que mostram a quantidade que a gente tem ali que ter de hormônio para que a gente tenha o benefício que a gente quer, principalmente a parte óssea, né? Mas e se, assim, na hora que vocês avaliam os exames, os hormônios estão até legais, né? Assim, mas A tem pessoa todos tá os totalmente sintomas. sintomática, a gente tem que mexer, né? Por quê? Porque a gente não tem exames específicos para isso, né? Aqui em Juiz de Fora, a gente tem um laboratório que tem uma máquina que foi comprada ano passado, que é específica para dosagem de hormônio. Então, assim, mas não tá fazendo ainda, né? Mas os exames normais que a gente vê no sangue, né, de todos os laboratórios, eles não são tão fidedignos. Tanto que, assim, por exemplo, testosterona, você não vai passar uma testosterona de acordo com o exame de sangue. Você vai passar de acordo com o sintoma que ela tem, principalmente da parte de libido, né? Então, assim, nem todas vão precisar. Tem gente que fala assim, mas minha testosterona tá baixa no exame, eu preciso usar. Não, se você não tem queixa, não precisa usar. Tá? O relato da Porque a gente paciente. não tem o exame fidedigno para isso. Então, o relato né? da paciente que é importante para você. A gente vai pela fazer clínica. A gente isso. vai pela clínica. Né? Hoje mesmo eu atendi mais cedo nesses casos. Meu exame tá tão ruim, testosterona, você acha que eu preciso? Não, você precisa de estrogênio primeiro. Sempre primeiro estrogênio e O progesterona. melhor que é o que quando mulher a precisa. paciente chega com o Depois, resultado do exame para o você, resultado, falando eu como o falo, exame. Não, meu exame está Não, ruim, mas né? meu exame está ruim, mas você tá ruim. Não, então não precisa. Não precisa. E né? como, assim, porque, Já o assim, estrogênio, mas eu acho que os muitas laboratórios vezes, têm as mulheres não parâmetros. atentam, né? Porque, assim, são mais de 140 sintomas. Então, a mulher não atenta que aquilo pode ser por deficiência estrogênica. Um zumbido no ouvido vai ser por deficiência estrogênica. Então Pode conta ser. pra gente. Então, Quais assim, são? Quais tem são muitos sintomas que são Tem. negligenciados pelas mulheres que poderiam ser resolvidos com a Com a reposição. reposição? Muito Conta frequente, aí pra zumbido nós. no ouvido, olho seco, mão dormente. Né? Então, assim, Olha. que às vezes as pessoas não atentam que possa ser do hormônio taquicardia, é muito comum. A gente tem receptor hormonal na Olha. membrana do coração e muitas mulheres vão ao cardiologista, o cardiologista não acha nada. E aí
ela fica apavorada, mas direto o coração acelera, de repente, o que está acontecendo, né? Tive uma colega médica recente que me ligou e falou assim, ó, eu tô dando muita palpitação, já fui em tudo quanto é cardiologista. Aí eu falei, você é da minha idade, né? Tamo junta. Percebeu que você está em climatéria? Ah, é mesmo. Então, assim, e aí a reposição do estrogênio muitas vezes melhora esse sintoma. Ela confunde com ansiedade, né? E aí, de repente, dá aquele pavor. Juliana, porque as pessoas sentem falta do atendimento multidisciplinar. Isso Sim. acontece na sua vida profissional? Muito. Assim, Muito, né? tem Hoje eu acontecido trabalho- cada vez Eu mais? trabalho com equipe exatamente por causa disso, Uhum. né? Eu trabalho com nutricionista, fisioterapeuta pélvico, psicólogo. Por quê? Eu hoje faço um tratamento realmente com a equipe toda. Se a gente não tiver a equipe junto, a gente não consegue tratar, né? Muitas vezes o psiquiatra precisa estar junto também, cardiologista, né? Depois dos conheço 50 pessoas que anos, se a ficam mulher não muito vai ao perdidas. cardiologista, eu não faço a reposição. Exatamente. Né? Porque a gente sabe que muitas mulheres nessa fase vão desenvolver doenças cardiovasculares que a gente não tinha diagnóstico antes. Então, se não vai ao cardiologista, eu não inicio a reposição. Por quê? Eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo que acontece depois que começa uma reposição hormonal, às vezes vai em outra pessoa que não trabalha com isso e fala, ah, isso era do hormônio. Ainda culpa, né? Isso Ainda era do culpa. hormônio que tá. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E para isso a gente tem que ter tanto uma escuta muito, né, detalhada da pessoa, quanto a gente poder ajudar de todas as formas. Então, o que eu falo, eu faço, por exemplo, laser, né? Laser íntimo para atrofia vaginal, para incontinência. Só que se ela não fizer fisioterapia pélvica junto, não vai resolver. adianta. Não vai Isso é resolver. muito Ai, legal. concordo Então, plenamente. assim, não vai. Então, porque assim, é a longo eu vou dar o prazo, eu ansiolítico, mas se ela não fizer o tratamento com terapia, não vai resolver. Não é remédio que resolve, né? E muitas vezes nem precisa da medicação. Tá? Eu falo que a gente começa a reposição hormonal e nem sempre a gente vai precisar continuar naquele momento. Muitas vezes em climatério a mulher chega tão desequilibrada que eu entro com a reposição, espero 6 meses, tá ok. Às vezes o ovário vai voltar a produzir os hormônios, a gente retira, acompanha de novo dali a 6 meses, vê se vai precisar. Eu encaminho muito para outros profissionais nesse momento, Sim. porque aí ela vai conseguir tratar até com técnica de respiração, igual vocês já falaram, né, em outros podcasts aí. Ótimo. É excelente, né, a técnica que faz a respiração para controlar isso tudo, controla os hormônios, controla os neurotransmissores, né, adrenalina, dopamina, serotonina. Ô, doutora Tirando, Juliana. nem precisa ver do hormônio. Hoje nós estamos terríveis, falando em cima, atropelando todo mundo. Doutora Juliana, quais são os hormônios que a gente pode repor? Seria o estrogênio, Estrogênio, progesterona e testosterona. E são Muitas os pessoas três. repõem o DEA também, né? Aqui no Brasil a gente só repõe o DEA vaginal, tá? Para síndrome geniturinária da menopausa, que seria realmente o ressecamento. o DEA é isso. Eu não sei, eu não sabia. O nunca tinha DEA ouvido falar. é o primeiro hormônio da cadeia, né? Então, assim, nos Estados Unidos, inclusive, eles repõem muito DEA, tá? Que eles repõem o DEA na tentativa de melhorar, por exemplo, a testosterona. Só que o DEA é o primeiro hormônio da cadeia. A gente não sabe se você ingerir o DEA por via oral, se ele vai virar no organismo testosterona, se ele vai virar estradiol. Então, isso é comum fora daqui, mas aqui a gente não usa. Por quê? Porque a nossa diretriz de ginecologia, né, do consenso de menopausa, ele só indica o DEA para a gente usar vaginal para os casos de mulheres que têm muito ressecamento, que não melhora com nada que a gente usa, aí usa o DEA vaginal. Tá? Ah, entendi. Por quê? Porque a gente já pode repor o hormônio do final da cascata ali, que é o estrogênio, progesterona e testosterona. Então, não precisa você repor um primeiro hormônio ali, se você não sabe o que ele vai virar no organismo, né? Eu recebo, às vezes, colegas, né, principalmente da parte da integrativa, pergunta para sua médica se não vale a pena repor o DEA e tal. Eu falo, calma, vamos repor o resto primeiro. Se a gente não tiver uma resposta boa, a gente repõe o DEA. Né? Agora, então, conta pra gente, que eu acho que vai ser importante. Desculpa, deixa eu só... Conta pra gente, assim, ó. O próximo é você. E lembrando que melatonina... Tem que falar uma coisa. Eu tô na Só pau. você que já tá na reposição. Tem que lembrar que a melatonina é um hormônio, né, gente? É, Também, né? Que também. muitas vezes a pessoa fala, tô tomando 10 miligramas de Eu melatonina. só tenho cortisol aqui. Importante, né? Falar Eu falo, sobre o peraí, sono. Porque a melatonina, ela é um hormônio e nas doses mais altas ela vai suprimir a sua produção natural também e aí você vai depender de melatonina pro resto da vida, tá? Melatonina é para ser usada Olha, Bom ótimo. saber. de 0,2 a Ótimo. 0,5 miligramas, tá?
e que nem sempre ela vai agir dessa forma. Se você não tiver um intestino bom, a melatonina vai fazer o efeito contrário e você vai ficar agitado ao invés de dormir. Então, eu tô super bem com isso. Se você mas- não fizer a pausa que a Patrícia estava falando, É. também não vai, porque o intestino para também. Não, eu tô É, tranquila. Já era. Eu tô Já tranquila que o era. meu intestino funciona todo dia direitinho no mesmo horário. Você Mas o que eu queria te equilibradíssima. perguntar o que eu queria te perguntar é o seguinte: o estrógeno ajuda a gente em quê? Qual que é o benefício do estrógeno na mulher? Ele ajuda em quê? E aí eu quero da testosterona também e Da progesterona. progesterona. Antes que você pergunte, Sabrina. A Eu progesterona, perguntei dos três, eu falei assim, vamos já Não, falar. não a progesterona, ela é, É. a progesterona ela é o hormônio que a gente produz na segunda fase do ciclo menstrual, depois que a gente ovula, né? Então, a progesterona ela é considerada um neuroesteroide. Então, ela vai, lógico, quando você não está fazendo reposição hormonal, ela vai fazer a proteção, vai fazer a proteção do endométrio, da camada interna do útero, né? Que vai descamar depois. Se você engravidar, a progesterona vai subir para manter a gravidez, tá? Mas ela é um neuroesteroide, então quando você tem produção de progesterona, você tem mais calma, mais tranquilidade, então ela vai agir nessa parte. Gente, Só é por isso que eu tô na assim, tá reposição vendo? hormonal, Karina. ela vai servir para que você não tenha proliferação do endométrio, que é a camada interna do útero, tá? Por que isso? Porque se você usa só estrogênio, que é o hormônio aquele que está mais alto na primeira fase do ciclo, você vai produzir sangue dentro do útero, né? Tô falando de uma forma mais leiga para todo mundo entender. Então, o estrogênio, ele vai produzir o sangue dentro do útero. Depois, se você não tiver a progesterona e você tá fazendo reposição, aquilo vai proliferar, pode virar um câncer de endométrio, tá? Ontem eu recebi no consultório uma paciente usando só estrogênio. E ela mesma já tinha ouvido um podcast falando sobre isso e ela foi exatamente para isso. Eu sei que tá errado, quero mudar, entendeu? Preocupada, E aí, né? Tá preocupada. vendo a importância É, do podcast? claro. meninas? E ela foi Falar preocupada sobre. porque ela sabia que ela tinha que usar progesterona, né? E o estrogênio, ele é o hormônio fundamental da saúde da mulher, né? Ele é produzido em altas doses durante todo o nosso período reprodutivo. E ele é responsável por várias funções no organismo, né? Principalmente para manter a pele menos ressecada, né? Para essa parte toda de equilíbrio de pele, cabelo, unha. Ele vai agir em todos os órgãos, igual eu já falei, até no coração. Então, ele vai dar um equilíbrio para toda a mulher. Ele vai trazer mais libido. Tem, né? Ao contrário do que as pessoas acham. Libido é testosterona. Não, se não tiver estrogênio, também não tem libido. Olha, Tá? Isso é eu não super sabia importante, isso. tá? Sócia, né? Parte óssea, osteometabólica, né? Ele é importante para ganho de massa Porque eu muscular. acho que eu tá? acredito muito que relaciona muito a testosterona ao hormônio hormônio masculino, masculino, né? É. E aí ele que Inclusive, deixa... mulheres que não têm estrogênio não ganham massa muscular, tá? Então, o estrogênio é importante também para o ganho de massa. Olha, Tem mulher bom que acha que é saber. só testosterona. Eu falo, gente, testosterona dá alegria, Muito não bom. dá massa muscular. O que dá massa muscular na mulher é o estrogênio e, lógico, se você usar um esteroide anabólico, aí você vai ganhar massa. Mas testosterona, para isso, não. Para mulher, não. Ali, ó, estão Testosterona perguntando ali ajuda, né? qual o Qual nível nível? que tem que Qual estar nível que assim, está equilibrado. ótimo, Vai né? Tá de- bom, verdade, é pelo isso que eu te menos. falei. Como a gente não tem uma dosagem específica no sangue, né? A gente sabe que de 40 a 60 a gente tem proteção óssea, né? No nível do sangue. Mas muitas mulheres, a gente dosa, elas estão super bem e tá com nível mais baixo. Aí eu peço o hormônio salivar. O hormônio na saliva, ele vai ter a forma livre e aí a gente sabe realmente quanto que ele está sendo aproveitado. Olha, bom Tá? saber. Mas não é Bom comum saber. a gente dosar, porque é um exame mais caro e tudo é um exame que a gente pede se não tiver compatível o exame de sangue com a clínica, né? E a gente quer mexer no hormônio. E Aí, quais são às os vezes, precisa, critérios para a gente ganhar os hormônios? critérios para ganhar, né? Tem que merecer. O hormônio você tem que merecer. Não é? E para isso você tem que fazer atividade física, você tem que dormir bem, tem que ter o intestino funcionando, tem que se alimentar bem e aí depois você ganha o hormônio. O processo começa ali, né? Na mudança de Começa vida. na mudança da mentalidade. Eu falo que tudo, gente, para tratar a menopausa, você tem que ter uma vida saudável, né? Claro que ninguém é certinho, né? Eu Pelo menos viajei 80% recente, eu saí dela, da linha, né? mas tem que ter essa noção, pelo menos, de que você, eu falo, não fez alimentação adequada até os 40 anos de idade, pode começar. Não fez atividade física de força muscular, né? Não fez uma musculação? Pode começar, porque você vai precisar, né? A gente sabe que o sono de qualidade e a musculação produz testosterona na mulher. Sim. Então, se você não fez, tem que fazer. Porque se você não tiver equilibrada, o hormônio não faz efeito. Não vai ser metabolizado da forma correta e não vai ser excretado também da forma que tem que ser. Então, se o intestino não está funcionando,
tem que cuidar do intestino. Por isso tem que ter nutricionista. Sim. Tem que ter equipe. Se você não tem uma equipe, você não consegue tratar sozinho. Não é só Tem tomar o paciente hormônio e tchau. dedicado, né, Juliana? Agora é aí minha é vez. E quando a gente começa a cuidar, qual a idade do climatério? Isso depende muito dos sintomas, né? A gente começa a perceber sintomas, igual eu expliquei, 10 anos antes da menopausa. Quando que eu vou entrar em menopausa? Você tem que saber, por exemplo, quando que sua mãe entrou em menopausa. Geralmente, 2 anos antes é muito comum que você entre também. Então, uma pergunta muito frequente que eu faço: você sabe quando que sua mãe entrou em menopausa? Quando que uma irmã entrou em menopausa? E aí a pessoa fala assim: foi com 40 anos. E aí ela chega com 32, já sentindo um monte de coisa, você já começa a desconfiar, né? Olha, Por quê? Porque teve uma menopausa precoce na família. É uma Então, grande é dúvida, viu? super importante você saber quando que a sua mãe entrou em Mas a menopausa. gente consegue mudar isso, tipo, se tem um estilo de vida mais saudável que minha mãe, Uhum. eu posso prolongar esse período aí? Pode prolongar, mas assim, a gente sabe que a genética Pouco, conta né? muito, é Mais, muito né? pouco, tá? A genética conta muito ainda para isso, né? Entendi. tem algum hormônio que afeta mais a nossa saúde mental? Tem. Qual Tem é sim, a ele? progesterona. Ela? Progesterona. Qual que é o dano, vamos falar assim, que ela causa, a Você diz o falta quê? Que dela? a falta. A falta do estrogênio. A falta do estrogênio. Eu digo assim, para calma, para tranquilidade, para dormir melhor, a progesterona é o que vai comandar. Vai ajudar. Tá? Mas o estrogênio, a falta do estrogênio é fundamental. Ele é fundamental, porque a falta dele pode causar o dano cerebral. Inclusive, eu falo que, você tá tendo fogacho de menopausa. Mas é só um calorzinho, eu aguento. Eu falo, não é para aguentar o calorzinho, porque sem o estrogênio, cada vez que dá o calorzinho, o cérebro faz microisquemia cerebral. E se você tem tendência a ter uma demência, uma doença de Alzheimer, você vai piorar isso. E a tendência vai vir antes. Então, tem que repor. Não posso repor hormônio. A gente tem fitoterápicos para isso, mas calorzinho de menopausa não é para sentir. Uhum. E existem hormônios sintéticos? Tem essa diferença Tem. dos tipos de Tem hormônio? Como é que diferença, é? tem diferença. Conta pra O que a gente. gente chama de bioidêntico, na verdade, não é bio porque não vem do organismo, ele vem do inhame, tá? Mas é isomolecular, que a gente fala. Por quê? Porque a molécula é igual à molécula que o organismo produz. Então, ela encaixa no receptor igualzinho que a gente produz, tá? Não é bio porque não veio do ser humano. Então, assim, mas a gente acostumou-se a falar bioidêntico, mas ele é isomolecular. Que são esses que a gente tem de passar Do na gelzinho, pele, do que gelzinho, são o do meu. spray, O meu é o esse. spray, o gel, né, o vaginal, o implante. Agora, o que a gente chama de sintético é aquele que geralmente vem por via oral, tá? Esse é sintético, aí ele não encaixa totalmente ali no receptor da forma como o que a gente produz, e é como se ficasse uma coisa mais ou menos ali. Então, o organismo entende que aquilo não é uma coisa própria. E por isso que a gente tem realmente receio de usar, às vezes, a via oral. É né? porque a via oral eu uso a progesterona, né? Mas a progesterona micronizada oral, que é igual ao que o organismo produz, tá? Que é o que a gente tem também de bioidêntico. Né? E aí a gente tem, a única progesterona que a gente tem que pode ser usada por via transdérmica é a do adesivo, que vem junto com o adesivo de colar, tá? Mas aí é uma progesterona numa dose um pouco menor, que nem sempre segura sangramento, então eu não passo para as mulheres mais jovens igual você. Você não deixou eu. Por causa disso, entendeu? Porque ela para ser usada mais para frente, porque ela não segura o sangramento, e aí você vai ficar com, né, sangramento irregular, você fica... Então, a gente tem esses que a gente passa na pele, né? A reposição hormonal via... Como é que fala Transdérmica. isso? Transdérmica. A gente também... Oral. Oral e Vaginal, tem... e o implante hormonal. E o implante hormonal. Agora, conta pra gente do implante hormonal. Porque eu lembro que quando eu pensei nisso, eu falei assim, meu Deus do céu, eu não quero de jeito nenhum. Porque a gente fica com medo de um negócio aqui no nosso corpo por, sei lá, 6 meses. Conta pra gente essa diferenciação, o que ele é os bom, implantes, quando usar. Eles já existem há muitos anos, né? Mais de 50 anos. E a gente sabe que é uma polêmica muito grande, porque quando se fala em implante, muitas pessoas acham que é o implante de gestrinona, né? Que foi conhecido como chip da beleza e tudo, mas não é esse que a gente usa para reposição hormonal de menopausa, né? Para reposição hormonal de menopausa, a gente usa implantes com hormônios bioidênticos e, geralmente, estrogênio e testosterona. A maioria é estrogênio. A gente não tem a progesterona em implante da forma que a gente gostaria que ela fosse boa para que fosse usada no implante, tá? A progesterona no implante, ela não funciona, ela não é uma molécula que consegue ser dissolvida no subcutâneo para a gente conseguir usar, né, no implante.
Algumas pessoas usam, mas assim, a gente não tem evidência de que funciona, então eu prefiro não usar. Mas o estrogênio, sim, a gente tem o estrogênio para ser usado tanto em implantes de 6 meses, que é como se fosse um comprimidinho que coloca debaixo da pele e ele vai absorvendo, como o de 1 ano, que é um tubinho de silicone que a gente coloca debaixo da pele também, que vai sendo absorvido aos poucos durante 1 ano. Tá? Eu prefiro o implante de 1 ano, por quê? Porque a liberação dele é mais lenta e a gente consegue Adaptar mais adaptar melhor fácil, e né? também a gente consegue acompanhar melhor, né? Sim. O implante de 6 meses do estrogênio, muitas vezes ele faz um pico de estrogênio e ele dali a 2 meses ele já acaba. E Ah. principalmente se a mulher faz muita atividade física, né? Se ela tem uma vida mais agitada, aquilo vai circular mais sangue ali, ele vai dissolver muito rápido e a gente não tem muito controle. E aí a gente tem um trabalho científico grande sendo feito agora que vai ser publicado, já foi publicado, né? Uma parte dele vai ser publicado agora no final do ano também, que vai mostrar a eficácia desses implantes, né? Que eu acho que é importante também, para que as pessoas tenham mais segurança Sim. de usar. Você já indica o implante logo que começa a reposição? Não, nunca indico o implante, porque o implante é um tratamento mais caro e que muitas vezes você vai demorar para ter uma estabilidade do hormônio para você conseguir colocar o implante, né? O implante, se você coloca e você ainda está com os hormônios desequilibrados, aí você vai ter que tirar o implante. E aí você gastou para o implante de 1 ano e dali a 3 meses você está ainda, né, no desequilíbrio hormonal e vai ter que tirar. Os Então, assim, hormônios são introduzidos aos poucos, as dosagens hormonais aos pouquinhos, aos né? poucos. Ele- E assim, de acordo o com a primeiro adaptação de cada ano paciente. dessa reposição, às vezes, é de 2 em 2 meses, tem que avaliar. De 3 em 3, porque isso modifica muito. Quando você estimula o organismo, ele pode voltar a produzir, né? A não ser que tenha feito esterectomia e tirado os ovários, né? Sim. Aí se tirou o ovário, ou forectomia, né? Que é retirado o ovário. Se tiver retirado os ovários, aí é diferente. Mas se o ovário ainda funciona, você dá o hormônio, ele pode voltar a funcionar. Muitas mulheres têm falência ovariana prematura, que é antes dos 40 anos. A gente Sim. entra com o hormônio, volta a produzir e ainda fica aí um tempo. Depois, sem precisar usar. Né? Isso é Entendi. muito comum, que às vezes a mulher está com a vida tão desequilibrada, Às vezes a sob vida é tão simples, estresse, né? Alimentando mal, dormindo tratamento, mal, né? aí entra naquela falência hormonal. E às vezes a gente repõe o que precisa, às vezes até nutriente só que precisa. Eu vou junto com a nutricionista, a gente repõe o que precisa, equilibra a parte metabólica e ela volta a produzir. E às vezes nem precisa mais continuar com o hormônio. Ótimo. Agora, igual eu tô fazendo essa reposição, né? Você vai me olhar daqui a 6 meses. Então, toda mulher que tá começando a fazer, igual eu tô, normalmente você indicaria o quê? 6 em 6 meses o acompanhamento, porque você geralmente vai mudando essas quantidades, essas A dosagens. gente Como é que funciona? muda É? dependendo de como você tiver com as suas queixas, né? E como que o hormônio funcionou no seu organismo, né? Uhum. Porque cada mulher é diferente, né? Cada ser humano é diferente. Então, Viva as assim, tem gente que se diferenças. adapta, tem gente que não, e é isso aí. Pra mim Então, foi assim, vida. tem gente que, pra mim foi ótimo pra tal coisa, mas tem uma coisa que ainda não tá boa. Não tô dormindo ainda, não tá bom. Então, às vezes, tem que aumentar a dose do hormônio, nem sempre. Às vezes tem que diminuir, né? Entendi, Às vezes tá entendi. excessivo. Qual um grande mito que mais circula aí além né, o hormônio da câncer? Tem algum outro que a gente precisa desmistificar aí que vale Eu a acho que é pena? mais mesmo câncer, assim, de histórico familiar, né? Assim, eu tenho medo porque minha mãe teve Mas, câncer e então tudo. vamos falar do câncer mais uma vez, mais um pouquinho, que eu sei que você já explicou um pouquinho. O câncer tem mudado essa perspectiva aí de genética, não tem sido, os casos têm sido cada inclusive- vez menores, não é pelo estilo de vida das Inclusive, pessoas. essa semana saiu o estudo já de um comprimido para tratar o câncer, né? Que ele não Que é de glória. um tipo de Não vi. quimioterapia que ele mata a célula cancerígena e não mata as células normais, porque o problema é que a gente hoje, né, tem quimioterapia e a gente mata tudo, né? A gente debilita o organismo, fica péssimo. Mas a gente já tá com um estudo aí que saiu essa semana, Nossa, mostrando que que tem um bênção. comprimido. A gente tem muito estudo bom, né? Que Muitas pessoas ótimo. pesquisando e eu acho que só tende a melhorar pra Somos gente, né? mulheres privilegiadas. Privilegiadas. E quem não é? Quem não Tem é, a gente acesso, a gente pelo tem menos o muita- mínimo? A gente tem muita coisa hoje que dá para fazer para as mulheres que não podem usar hormônio, tá? Tá para sair também agora já está em fase de liberação na Anvisa um comprimido que pode ser usado para mulheres que não podem fazer reposição hormonal, mas que trata 70% dos calores dos fogachos.
de É forma mesmo. central no Mas, no cérebro. mas esse tratamento é Então, acessível, assim, igual a Fernanda falou, É. para todas as classes sociais? eu acho que esse sim, tá? Porque assim, eu não achei a reposição hormonal, pelo menos essa que eu estou fazendo, eu não achei. Eu achei muito acessível a que eu tô Uhum. fazendo, mas eu não mas sei pra até que quem- ponto, né? Mas para É. quem não tem nem o básico que eu tô falando, É, né, não, Carol? às vezes o que Né, o SUS, por ele exemplo. Tá, ajuda? Você tá querendo dizer, desculpa, eu entendi É. que você estava falando em relação às mulheres que não É. podem Sim, fazer. é. Não, Sim. o SUS agora liberou para as mulheres do SUS para fazer a reposição hormonal em comprimido. Eu não concordo muito com isso, porque eu acho que se você não pode dar o melhor, por que que elas vão ser diferentes e você vai dar o que com não é certeza. o mais, né, o recomendado? Então, assim, mas coitado, não tem nada, vai tomar um comprimido. Não, Que mas fica- é importante. mas aí Que vai fica um alerta, né? colocar Mas não é um É. comprimido que É. não é bioidêntico. Então, que é o que foi É. liberado para ser usado no SUS. Aí muitas pessoas, isso foi uma polêmica do ano passado. Muitas pessoas comemoraram, que agora vai ter reposição hormonal de graça no SUS e tal. E aí, né? Não é o ideal fazer. Mas peraí, é uma porcentagem menor que não pode, tudo, sim. A gente pode fazer a via oral. Só que aí teria que ter um acompanhamento mais de perto. E aí? No SUS você vai ter o acompanhamento mais de perto? Nem sempre. É, A gente Fernanda, não sua tem É pergunta foi importante, muito boa. é importante então, relatar assim, isso. é super né? importante, super importante. E assim, a gente tem hoje como fazer também em farmácias de manipulação, farmácias boas que fazem os hormônios Uhum. também, né? E que às vezes são mais acessíveis do que você, né, comprar já pronto ali Uhum. o hormônio. Que isso é uma outra coisa Tá também. vendo? Muitas pessoas acham que, porque o hormônio que você comprou na farmácia não é bioidêntico, bioidêntico é só o que faz na farmácia de manipulação. Não é E a isso. gente está desmistificando Isso é isso, importante, Aí, agora que eu É. lembrei, é uma coisa É. que chega muito no consultório. Eu vim aqui para tratar com o bioidêntico. Aí eu passo lá, O comprimido. falo, compra na farmácia. Não, mas eu quero bioidêntico. Eu falo, não, mas ele é também, tudo. Aí eu explico. Mas isso é uma outra coisa, que nossa, agora menos, mas há um tempo atrás Não sabe o que é o era bioidêntico, muito, acha que era acho que natural. natural, Fazer com ervas. Tem muita gente que chega falando assim, eu tô usando assim um hormônio natural. Aí chega lá, não é. É hormônio, não É hormônio. Agora me fala uma coisa, reposição hormonal engorda? Não engorda. O que engorda é a falta da quantidade de estrogênio que a gente produzia quando a gente tinha o período reprodutivo, né? Quando você está no período reprodutivo, você produz uma dose muito alta de estrogênio. Então, quando você entra no climatério, na menopausa, você tem a mudança da composição corporal pela falta do estrogênio. Então, a mulher começa a ganhar gordura no abdômen, principalmente, braços, né? E aqui no queixo. Então, assim, ela acha que... Aí, ali, naquele momento, a gente começa a reposição hormonal numa dose baixa. Não é a dose alta igual ela produzia. E naquele momento ela está fazendo essa mudança de composição corporal. Então ela começa o hormônio na dose baixa, no momento que ela está fazendo a mudança da composição corporal e acha que engordou foi o hormônio. Bom saber. Mas não é o hormônio que Ótimo. engorda. A menopausa, É a os hormônios sempre menopausa. levaram É. a fama, Não né? é o hormônio que engorda. O que engorda é a mudança mesmo da Mas o composição hormônio, corporal. falam que o hormônio engorda desde quando a gente começa a tomar anticoncepcional. É. Na Mas aí já é juventude, outro caso. né? Aí realmente as pílulas anticoncepcionais que a gente tem agora, menos, né? Mas as que a gente tinha Engordavam. realmente engordavam. Teve uma Elas evolução, inchavam, né? uma evolução muito grande. É Tanto da verdade. reposição hormonal de menopausa quanto das pílulas. A gente teve uma evolução muito Entendi. grande, Que né? bom, né? Bom A saber gente tem isso, pílulas né? muito boas hoje também. Importantíssimo. Então, inclusive. meninas, não engorda fazer reposição E hormonal, lembrando né? assim, que a pílula Mas que não você fica comendo também toma- muito achando que não vai A pílula engordar. que você toma até os 35 anos não pode ser que você vai tomar depois, né? Porque a maioria usa pílula combinada de Olha, estrogênio Mas oral. não deixe de tomar um sintética. anticoncepcional. Por causa tá? disso, não. Na verdade, assim, hoje a gente tem o Dilmirena, né, que é um excelente contraceptivo que dura 8 anos e que, inclusive, ele já está no consenso brasileiro de menopausa para ser usado para tratamento de reposição hormonal. Não vai Olha! repor, mas ele vai impedir que o endométrio, que é a camada interna do útero, cresça. Então, muitas mulheres, tô bem, tô dormindo bem, não preciso da progesterona, Que mas tem que ótimo. proteger o endométrio. Coloca o DIU, fica 8 anos com o Mirena, né, e pode usar só o estrogênio. Olha que notícia passar. boa, gente. Nossa, Tem usado muito pensa. bom. Tem muita gente que fala assim, entrei em menopausa, quero tirar o DIU. Eu falo, você tá há quanto tempo? 5 anos, não? Tira não. Vamos ficar mais 3. Deixa mais aí, um pouco. Né? Porque é importante também. E pode ser usado para essa fase. Sim. Ô, gente, nosso tempo tá acabando. Mas eu queria. A gente tem muito assunto, né? Muito Mas assunto. deixa um recado para as mulheres aí que estão nessa fase assim. Eu tô igual a gente, né? Eu tô naquela perimenopausa aí. O que eu vou fazer? Procurar ajuda, não tenha medo de usar a reposição hormonal. Fazer xixi
depois que você entra no climatério, perder urina não é normal. Isso é muito comum. As mulheres, na hora que a gente vai fazer o exame ginecológico, você perde urina. Ah, agora eu tô perdendo. E aí tá tudo bem, né? É normal. Não é normal, tá? E a gente hoje tem também tratamentos hormonais via vaginal para isso. E não precisa ter medo do hormônio, porque a maioria dos hormônios não vão trazer problema de saúde, muito pelo contrário, vão te ajudar a ter qualidade de vida depois no futuro, porque a expectativa de vida de uma mulher que nasce hoje é de 110 anos. Você imagina ela ficar metade da vida em menopausa. Nossa, não gosto nem Eu de quero continuar pensar. correndo até os 110 anos. É verdade. Eu preciso de muito Não estrogênio. precisa ter medo. Então, gente, esse podcast hoje, a doutora Juliana já falou um monte de coisa importante. Eu sou uma pessoa assim que sou super a favor, claro que, gente, só vamos fazer com acompanhamento médico, né? Com indicação. Então, assim, muitas mulheres que têm medo, assistam esse vídeo, compartilhe com as amigas, né? Inscreve no nosso canal lá no YouTube, porque é um assunto muito importante que a maioria das mulheres, às vezes, estão fazendo igual eu, né? Às vezes estão lá passando um aperto danado, às vezes até emocionalmente, com falta de energia e tudo, e quando vai ver, é só uma reposição e a vida volta ao normal e vamos ser felizes. Então, assim, muito obrigada, doutora Juliana. Obrigada a Obrigada. vocês, meninas. Foi muito fantástico. bom. E ó, esperamos você mais vezes aqui para ir, Obrigada. né, para a gente desconstruir E esses atualizando mitos, também tudo, né? atualizando, Que é super né? importante também. Todo né? dia tem toda semana tem um Sempre, estudo novo, sempre. né? A gente Muito tá com bom. muita coisa nova aí do tratamento de climatério e menopausa. Eu acho que isso é Exatamente. legal. Bom, E nós muito queremos que benefício. todas as mulheres sejam muito felizes e livres, né? E que Plenas, né, e que a Carol? menopausa só seja um processo aí que nós vamos passar Que se a medicina prolongou a vida, plena, que né? Pois prolongue de é, uma forma plena boa, e né? bem, né? E eu felizes, acho, satisfeitas, né? Esse é o Pode Só Delas, feito pra gente tocar no assunto. Só delas. Só delas. O podcast pra gente tocar no assunto.